Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de The Electric State, um novo sci-fi dos irmãos Russo que chegou recentemente ao catálogo da Netflix. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Os irmãos Anthony e Joe Russo se tornaram mundialmente famosos após integrarem o universo cinemático Marvel e quebraram inúmeros recordes de bilheteria e de crítica, além de terem deixado uma grande marca no cenário dos super-heróis. E agora eles estão de volta ao universo da ficção científica com um ambicioso projeto chamado The Electric State, que chegou no último dia 14 de março ao catálogo da Netflix. O longa, que é baseado livremente no romance homônimo ilustrado de 2018, nos leva para uma realidade alternativa do mundo, é ambientado nos anos 90, em que as invenções tecnológicas, como robôs que ajudam na limpeza da casa ou que ajudam os próprios humanos, acabam criando uma consciência de classe e se voltam contra os próprios humanos, dando origem a uma guerra que eventualmente acaba com os humanos vencendo. E esses robôs, essas máquinas, são isolados em uma área de contenção que fica no meio dos Estados Unidos e que marca para sempre uma divisão entre os humanos e esses robôs. E nesse complexo e intrincado cosmos, a gente acompanha a Michelle, que é interpretada pela Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, que depois de perder a família em um trágico acidente de carro, ela vira órfã. E tudo que ela mais quer na vida é poder sair do lar adotivo onde ela está. E ela se recusa a participar de um status quo que se firmou, em que o governo dos Estados Unidos criou uma espécie de objeto neural para garantir que as pessoas pudessem viver duas vidas ao mesmo tempo, por exemplo, através de mecanismos e de máquinas que eles agora podem controlar e que não têm nenhuma possibilidade de se tornarem sencientes e iniciarem outra guerra contra os humanos, mas ela se recusa a fazer isso, até que um dia ela cruza caminho com um bot, como eles são chamados no filme, que fala que é o irmão dela. Na verdade, não o irmão, mas ele está sendo controlado pela mente do irmão, que está preso pelas mãos de um magnata completamente impiedoso e completamente psicótico, chamado Ethan Skate, que foi responsável por garantir que os humanos vencessem a guerra contra os robôs. O Ethan Skate é interpretado por ninguém menos que Stanley Tucci, que já eternizou inúmeros personagens no cinema. Ele já participou de O Diabo Veste Prada, Jogos Vorazes e, recentemente, em Conclave. E ela cruza caminho com esse bot e ela percebe que ela precisa entrar nessa zona de contenção, onde vivem os robôs, para poder resgatar o irmão, porque é a única família que resta para ela. E nessa jornada muito perigosa, que emula inúmeras jornadas do herói que a gente já viu no cinema e no streaming e na televisão, ela também cruza caminho com um contrabandista chamado John D. Keats, que é acompanhado por um bot também. Eles são aliados nesse contrabando, que é interpretado pelo Chris Pratt. E é a partir daí que toda a história se desenrola. E no final das contas, esse longa-metragem, ele tem todos os elementos que a gente gosta. São elementos bastante familiares, bastante conhecidos, mas o resultado é extremamente aquém do esperado. É o pior filme dos irmãos Russo ao longo de uma extensa e bem prolífica carreira, porque o filme não tem nada de interessante, nada de novo para dizer, nem mesmo na questão do entretenimento como puro entretenimento. O roteiro, a direção e até mesmo as atuações parecem jogadas dentro de um liquidificador e não existe nada de interessante para ser dito para os espectadores, que se frustram com mais uma história completamente descartável da Netflix e que nos deixa preocupados pelo fato dos irmãos Russo já terem assinado o contrato com a Marvel Studios para voltarem para os próximos 2 filmes da saga Vingadores. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. A Millie Bobby Brown é uma das atrizes mais conhecidas da nova geração e ela já participou de inúmeras produções como Stranger Things, ela participou de Godzilla 2, ela participou de Donzella, que também é da Netflix, e aqui ela retorna com mais uma interpretação sólida, só que apesar dela estar se divertindo, não existe muito para ver em relação há uma versatilidade que a gente acreditava que ela teria. A mesma coisa acontece com o Chris Pratt, a gente já viu ele no universo cinemático Marvel, ele interpretou o Peter Quill na saga Guardiões da Galáxia e em outros filmes do MCU, a gente viu ele em Jurassic World, e aqui
Ele, mais uma vez, ele também se diverte, tem todo um escopo bastante cômico que os atores protagonistas e coadjuvantes conseguem aproveitar, mas não tem nada de novo pra ver. Eu acho que isso é o que pesa mais no filme. Ao longo de 2 horas, não existe um pingo de originalidade, nem mesmo nas questões estéticas, ou técnicas, ou artísticas, ou performáticas, e isso é o que causa mais frustração quando a gente vai se aproximando do fim. E os dois, além de tudo, não têm exatamente a química que a gente precisava para um projeto que, teoricamente, deveria ser despretensioso, mas tenta nos bombardear com mensagens de vamos respeitar todo mundo, nós precisamos focar na parte humana e deixar a parte tecnológica do lado. E as diferenças devem ser exaltadas de uma forma muito, muito canastrona e que não faz nada além de arrancar algumas risadas de nervoso, o que não é a ideia do filme. Além da Millie Bobby Brown, do Chris Pratt e do Stanley Tucci, que encarna um antagonista e que realmente é a melhor coisa do filme, porque o Stanley Tucci é um grande ator e um dos atores mais respeitados da história do cinema contemporâneo. A gente tem o recente vencedor do Oscar, Ke Huy Quan. Ele ganhou um Oscar por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e que ele volta como o Dr. Clark Amherst, que está bastante atrelado em relação à guerra entre os humanos e os robôs, e que se esconde nessa zona de contenção e se torna um aliado improvável dos nossos dois protagonistas. E, de novo, ele não tem muito o que fazer com um roteiro que é focado em uma mixórdia de falas e de metáforas vencidas que a gente já tá bem cansado de ver, principalmente quando se trata de projetos originais da Netflix. Quando a gente pensa em outros projetos de menor pretensão de outras plataformas, eles funcionam porque eles abraçam os clichês. A Netflix costuma tentar dar um passo maior que a perna, e isso não funciona. E é a mesma coisa, tipo, não tem como os atores fazerem milagre com um roteiro que é assinado a 2 mãos. O roteiro não conta com inúmeras pessoas escrevendo. A gente tem o Christopher Marcus e o Stephen McFeely, responsáveis pela narrativa, mas não tem o que eles fazerem com um roteiro que não tem nada a dizer e que chega de lugar nenhum, que sai de lugar nenhum e chega a nenhum lugar. Então é um desperdício de grandes talentos, e principalmente a questão da Millie Bobby Brown, que a gente imaginou que se envolveria com projetos de maior porte, de maior calibre, mas ela resolve permanecer na zona de conforto dela, e tá tudo bem, porque ela consegue envolver a gente com uma versatilidade assim interessante, só que aqui não tem muito que ela possa explorar a mais do que a gente já viu em outras incursões. Ela traz alguns elementos de Donzella, ela traz alguns elementos de Stranger Things, e no final das contas é mais do mesmo. Então, novamente voltando para essa questão da frustração. E nem mesmo a questão estética consegue ofuscar esses deslizes, porque caso os irmãos Russo focassem num espetáculo visual, o que não tem nenhum problema também, porque às vezes essa é a ideia do filme, e criar uma espécie de cosmos sinestésico para a gente poder aproveitar, eles trazem uma questão retrofuturista dos anos 90, que permanece, né, na cronologia do projeto, e também nada funciona. Parece que tem um uso tão extensivo de efeitos visuais e de tela verde que essa ambientação retrofuturista também não diz o que quer dizer, e também parece que foi tirada do forno antes de estar pronta, construindo uma atmosfera bastante crua e que poderia ter sido muito mais bem aproveitada, só que todo esse potencial é desperdiçado. E até mesmo outras questões mais técnicas, como por exemplo a fotografia, que é assinada pelo Stephen F. Windon, ou até mesmo a música, que é assinada pelo Alan Silvestre, partem de premissas muito similares a qualquer outro projeto sci-fi cômico que a gente tenha visto nos últimos 10, 15, 20 anos. E essas incursões parecem mais insípidas do que realmente práticas ou funcionais, pelo fato de não se querer abraçar todos esses clichês e esses convencionalismos e tentar dar um passo maior que a perna, como eu já comentei um pouquinho atrás no vídeo. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo de The Electric State. Lembrando que o filme, que é dirigido pelos irmãos Russo, conta com Millie Bobby Brown, Chris Pratt e vários nomes bastante conhecidos no elenco, já está disponível na Netflix. Vão lá assistir, voltem aqui e comentem, porque eu quero saber o que vocês acharam do filme também. E muito obrigado por assistirem, até a próxima. When the robots deviated from their assigned task,